Ed e Ned chegando mais uma vez para juntos levar um papo sobre os 3 deuses egípcios de Yu-Gi-Oh! Então já deixa o like e vamos lá conhecer essas criaturas. Pessoal, os deuses egípcios são as criaturas mais poderosas dos monstros de duelo. E sua história começou com Maximilian Pegasus, que após sua visita ao Egito descobriu em suas paredes imagens dessas criaturas que eram adoradas pelos antigos egípcios. E ao descobrir que essas criaturas possuíam um enorme poder ao voltar para casa, criou suas respectivas cartas, armazenando em cada uma delas um poder milenar. Todos que ajudaram Pegasus no seu projeto foram atacados por espíritos. Cada um deles que estavam na excursão e foram responsáveis pela criação morreram misteriosamente por esses espíritos e então mesmo, Pegasus decidiu terminar de fazer o trabalho sozinho, sob a proteção do seu olho do milênio. Mas como ele não tinha o poder para controlar os deuses, após ter uns sonhos aterrorizantes com as criaturas, o mesmo decidiu por lacrar as suas cartas, para que elas não fossem descobertas e usadas, pois eram muito poderosas e perigosas para serem usadas. Porém as mesmas foram roubadas e entraram no jogo de monstros de duelo. Marip, um de seus capangas, e Kaiba já possuíram as cartas de deus egípcios, e ao duelar contra cada um deles conquistou as cartas para si. Os deuses egípcios, Slifer, o dragão dos céus, o dragão alado de Ra e o obelisco atormentador, já foram invocados por Yu-Gi em vários duelos, como por exemplo no filme Pirâmide de Luz contra Kaiba e Anubis, na temporada dos Dragões Lendários, para tentar combater Dartis, no mundo das memórias do faraó, para enfrentar Bakura. Neste duelo, Yu-Gi até invoca a combinação dos 3 deuses, e invoca o deus criador da luz, Olaf-Ti, e destrói Zor. Esta foi a única aparição do deus da luz. Mas os deuses não são invencíveis. Quem não se lembra do duelo final entre Yu-Gi e Aten, no qual o pequeno Yu-Gi derrota os 3 de uma vez? Incrível! Há muito tempo, quando os seres dos monstros de duelo eram talhados em pedras ao invés de serem impressos em cartas, criaturas místicas ajudavam e protegiam o faraó a fim de preservar a paz e a ordem do Egito, além de precaver que o mundo não fosse entregue ao domínio das trevas. Entre essas entidades estava Osíris, um poderoso dragão detentor de habilidades incríveis e uma aparência cujos traços são tão ameaçadores quanto seu próprio poder. Como esperado, o mal se ergueu contra as terras do faraó. Em resposta a isso, o rei do Egito usou dos deuses egípcios para finalizar o adversário. Porém, infelizmente, ele acabou falecendo após o embate e seu espírito foi selado dentro de um quebra-cabeça para, futuramente, poder batalhar contra as forças das trevas novamente. Após esses acontecimentos, as pedras de invocação de Osíris e companhia, Obelisco e Ra, foram perdidas e esquecidas na história, selando consigo uma das peças cruciais para trazer à tona o poder que o faraó iria precisar no futuro. Vamos conhecer um pouco sobre esses 3 poderosos seres. Vamos lá! Slifer, o dragão dos céus. Slifer é uma das muitas criaturas presentes no universo de Yu-Gi-Oh! Contudo, ele não é só mais uma, pois faz parte de um dos grupos mais famosos de toda a franquia, os 3 deuses egípcios. Ele é um dos cards, extremamente raros que fizeram demasiado sucesso no primeiro anime. A aparência de Slifer é tão amedrontadora quanto seu próprio poder, em virtude do seu tamanho e traços, os quais nos revelam uma criatura magnífica e imponente. O C é a maior divindade no quesito tamanho, pois já chegou a dar voltas inteiras em um dirigível e em seus adversários, como foi quando batalhou contra Obelisco e Ra. Graças à sua aparência, ele se assemelha muito com o dragão oriental, os quais detêm um físico serpentinoso. A característica mais peculiar em Slifer, sem dúvida alguma, é as 2 bocas, que são responsáveis por obliterar e enfraquecer os oponentes.
As cores predominantes nele são o vermelho e o preto, sendo que a primeira compreende toda a extensão de cima do seu físico, já a segunda, nos músculos que ficam embaixo de seu corpo. Na cabeça, podemos destacar os muitos chifres pontiagudos, as bocas repletas de dentes superafiados, com ressalvas enormes presas logo no começo da primeira e a língua encorazolada, os olhos em tom amarelo, e também a joia azul, detalhe característico dele dos demais deuses. Slifer é detentor de um enorme par de asas, as quais compreendem pontas ósseas bem destacadas. Aliás, essa marca é presente em toda a extensão das costas do dragão. Suas garras são semelhantes às navalhas. Além disso, naquilo que seria a região do seu peito, podemos ver algo parecido com duas facas. Obelisco, o Atormentador. Obelisco. O Atormentador teve a sua importância na trama foi crucial e muito relevante, pois ele fez parte das feras divinas que protegiam as terras do Egito de serem assoladas pelos jogos das trevas. Tendo isso em vista, era um servo fiel do faraó, o brilhantíssimo Ate. Essa poderosa criatura nos foi apresentada durante o torneio da Batalha da Cidade, quando Caio estava à procura de ter o domínio das três cartas deusas e de humilhar seu rival, Aten, usando o poder ancestral das divindades. Aliás, o ganancioso rapaz montou o evento pensando nesse motivo, porém, o destino não tinha confiado a ele o privilégio de possuir tamanho poderio. Sem dúvida nenhuma, podemos afirmar que o Obelisco é uma das bestas mais amedrontadoras de toda a franquia, visto suas exuberantes habilidades e aterradora aparência. O monstro colocava medo em qualquer um que cruzasse seu caminho, ou seja, não era à toa que o rotulavam de atormentador. No anime, atrás de Slifer, Obelisco era o deus egípcio mais forte, pois possuía técnicas cujos parâmetros poderiam se tornar ilimitados. Sim, o poder dele podia vir a ser infinito. Obelisco apresenta uma aparência cujos traços têm semelhanças às rochas. Realmente, podemos afirmar que seu design é digno de uma criatura aterradora, em virtude do seu tamanho e adornos. Não era à toa que muitos tinham medo de enfrentá-lo, somente seu físico já era motivo para tal coisa, fora o poder dele. Para descrevermos a aparência de Obelisco, é necessário entender que houveram algumas mudanças em seus traços no decorrer do tempo. A versão original conta com um porte físico gigantesco. Em sua cabeça, chifres na horizontal ficam em destaque. Ademais, há um que tem semelhança a um tridente na vertical. Seus olhos são vermelhos em tom vibrante, os dentes, como facas, com ênfase para o fato de estarem sempre à mostra. Algumas pontas e uma joia azul no centro da sua testa fecham a descrição da sua cabeça. O Obelisco apresenta placas ósseas por todo o corpo. Como dito anteriormente, elas se assemelham às rochas e podem ser encontradas nos seus joelhos, pulsos e ombros, sendo que essas ganham destaque por apresentarem duas elevações afiadas em cada lado. Além disso, podemos ver outras saliências pontiagudas em seus cotovelos. Dando ênfase a essa onda de pontas pelo corpo, as garras dele são iguais às navalhas, as quais concluem sua amedrontadora aparência. Porém, isso ainda não é tudo, pois ele contém um gigantesco par de asas para auxílio. Ademais, sua cor predominante é o azul. A versão adaptada é mais bela e detalhada que a original, em virtude nos avanços dos traços e arranjos das cartas. Nela, algumas coisas simples foram adicionadas, como a definição de seu físico, desenhos pelo corpo, a mudança na cor da joia, que agora é vermelha, e as duas novas pontas na cabeça, as quais se assemelham com os ornamentos que as esfinges possuíam. Porém, outras foram simplificadas. Por exemplo, suas garras e chifres. Além disso, sua cor em evidência é o azul, mas podemos perceber alguns detalhes pretos espalhados por
lado de Ra. Os espíritos cantam acerca de uma poderosa criatura que reina sobre tudo o que é místico. Grande fera do céu, por favor ouça meu pranto, transforme-se da esfera de luz e traga-me a vitória nessa luta. Envolva o deserto com seu brilho e derrame sua fúria sobre seus inimigos. Liberte seus mais profundos poderes, e então, juntos poderemos vencer. Apareça neste jogo das trevas quando eu chamar seu nome. Ó dragão alado de Ra. Era assim que descreviam essa maravilhosa criatura, ao qual por meio desse cântico invocavam. Em toda a sua história e evolução, uma das bestas mais famosas de Yu-Gi-Oh! É, sem dúvida, o dragão alado de Ra. Tal criatura fez parte dos 3 deuses egípcios, seres divinos que protegiam o Egito de ser assolado pelos jogos das trevas, ou seja, sua importância na trama era crucial e demasiadamente importante. Após algum tempo de paz e bonança nas terras do faraó, o mal sobreveio e ele necessitou da ajuda dos seres guardiões da dinastia egípcia, Obelisco, Slifer e Ra. Com o inimigo destruído, a morte do rei do Egito também chegou, porém, a fim de ser trazido de volta à vida futuramente e de lutar contra as forças das trevas, seu espírito foi selado dentro de um quebra-cabeça e guardado por 5.000 anos, tempo qual foi necessário para um recipiente aparecer. Em virtude disso, as feras que lutaram ao lado dele, as quais eram seladas em pedras de invocação, foram esquecidas e preservadas até o momento em que o faraó ressuscitasse e lutasse novamente contra o domínio das trevas. Entre elas estava o dragão alado de Ra, o mais poderoso, divino, magnífico e avassalador deus egípcio. De fato, essa criatura é muito poderosa e cheia de mistérios. Embora sendo um holograma, ou quase isso, suas habilidades podiam ser consideradas mortais e altamente destrutivas, as quais conseguiam obliterar outro ser divino ou, até mesmo, hospitalizar um humano. Pelo que se pode observar, Ra tem traços mais semelhantes às aves do que com dragões, visto suas asas e cabeça, porém, ele não deixa de deter uma aparência amedrontadora. Com uma cor dourada em destaque, a grande criatura possui garras super afiadas, uma longa cauda, placas metálicas espalhadas por todo o corpo, como na sua frente, ombros, calcanhares, cotovelos, pescoço e cabeça, além de uma boca cheia de dentes afiados em demasia, por fim, uma ponta, a qual se assemelha com um chifre, ganha ênfase na sua testa, além da joia azul. Um gigantesco par de asas, as quais podem cobri-lo por inteiro, concluem sua belíssima e temida aparência. Ra era dono de um amedrontador olhar, o qual foi salientado por seus olhos vermelhos profundos. Ademais, por conta de seu físico e de algumas partes que têm semelhanças às máquinas, poderíamos caracterizá-lo como um enorme pássaro metálico. A versão adaptada do card não teve mudanças significativas em sua aparência, ou seja, continua com as mesmas descrições acima, porém, em adendo, podemos dissertar acerca do design das duas variações dele. O modo Fênix Esfera. Ra, no anime, possui uma habilidade que o transforma em um gigante pássaro flamejante, o qual executa um único ataque com finalidade de destruir uma besta do oponente. Nesse estágio, o ser divino fica com o corpo repleto de chamas e com um olhar vermelho, algo bem simplório. Seu outro modo é o esférico, o qual o nome já diz tudo. Sua aparência se assemelha a uma grande bola metálica reluzente, a qual só é aberta com o recitar de um canto antigo. Não há dúvidas que essas 3 criaturas possuem um enorme poder, ao qual muitos desejam possuir, porém nem todos conseguem dominar esse poder ou aguentar ter uma dessas cartas em mãos ou as 3, mas já vimos isso é possível, através de Malaki, Yugi e Kaiba. Com
Contudo, existem habilidades as quais não mencionamos nesse vídeo. Se quiser saber mais sobre esses 3 deuses, comentem, curtam e compartilhem, que o Duende Nerd trará mais sobre eles. Yu-Gi foi uma franquia que revolucionou o mercado de anime. O mundo de jogos de cartas fez com que ele seja desejado por muitos. O Duende Nerd fica por aqui. Não esqueça do like e compartilhe o canal. Comentem e se inscrevam. Talvez as criaturas de monstros de duelo retornem em breve, quem sabe. Até a próxima, pessoal.